Muito bom estarmos juntos, muito bom ver tantas pessoas. Eu tenho uma coisa já para dizer no início dessa mensagem. Não é nada sobre o Arthur, é tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. E eu queria mostrar isso, tentar compartilhar para vocês um pouquinho nessa mensagem. Essa mensagem, eu estou há muito tempo querendo pregá-la, mas ela não se encaixa muito com as séries que nós temos feito, mas essa mensagem tem queimado no meu coração, essa mensagem está pegando fogo no meu coração já tem muito tempo. E eu acredito que essa mensagem tem relação com a história do Arthur. E eu vou tentar mostrar isso especialmente no final, essa relação entre o Arthur e essa passagem. Hoje a gente vai ler Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 24. Eu vou projetar na tela, você pode abrir sua Bíblia, tá ok? Você pode abrir seu aplicativo, mas eu vou ler com vocês Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Vai ser um texto um pouquinho longo, nós vamos ler até o verso 34, ok? E depois nós iremos, então, explicar o texto e tentar aplicar o texto na nossa vida. Amém? Lucas 24, 13, diz assim: Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo que havia acontecido. Gente, Jesus tinha acabado de morrer. Tinha 3 dias que Jesus tinha morrido. Eles estavam conversando sobre essas coisas. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. Que engraçado, né? Faz uma pausa aqui. Imagina, Jesus. Não sei de nada. O que está acontecendo? Jesus com um senso de humor incrível aqui, né? Que coisas? As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Fico imaginando eles contando isso para alguém que não sabia o que tinha acontecido. Tínhamos esperança de que ele, Jesus, fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. É interessante que aí nos versículos posteriores, eles continuam falando, olha, algumas mulheres se surpreenderam porque foram no túmulo e o túmulo estava aberto, o corpo não estava lá. E aí eles continuam então no verso 25. Então Jesus lhe disse: como são tolos? Como são tolos? Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo, aqui é a mesma coisa que Messias, era necessário que o Messias sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se então de Emaús, o destino deles, Jesus foi como quem seguiria a viagem, mas eles insistiram: fique conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. E olha o que aconteceu no versículo 30. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então, nesse momento, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Sumiu.
disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou. Ele está vivo. Não é mentira. As mulheres que vieram aqui falar que o túmulo estava aberto e não tinha corpo dentro, elas estavam certas. Ele ressuscitou. E nós somos prova viva porque nós vimos Jesus ressurreto. Eu queria mostrar através desse texto a relação que esse texto tem com 3 aspectos: a relação entre fé e ressurreição, a relação entre sofrimento e glória e a relação entre fé e relacionamento. E aqui eu vou tentar explicar esse texto através desses 3 pontos, ok? Então, vamos lá. Eu vou tentar fazer isso o mais rápido que eu puder. Eu gosto de falar, sou famoso por isso. Mas vou fazer o possível para ser o mais claro e rápido, ok? Combinado? Vamos lá? A relação entre fé e ressurreição. No início, Lucas, capítulo 24, ali, nos primeiros versículos, a gente percebe algo incrível. Discípulos de Jesus não reconheceram a Jesus ressurreto. Jesus ressuscitou, eles olharam Jesus, mas não reconheceram que eram ele. E passa algumas coisas na minha cabeça, eu acredito em 2 principais razões. Uma fica um pouco mais clara pelo texto. Eles estavam incrédulos à ressurreição. Eles não creram que Jesus podia, de fato, ressuscitar. Isso fica claro quando a gente olha alguns versículos antes desse. Porque antes desses 2 discípulos se encontrarem com Jesus, a gente vê o diálogo de algumas mulheres com alguns anjos. E então algumas mulheres vão ao túmulo, como descreve aqui no texto, elas veem o túmulo aberto, elas veem que o corpo de Jesus não está lá. Um anjo, homens reluzentes aparecem para elas e falam: Jesus ressuscitou. Isso fica claro nos versículos anteriores, versículos 5 e 6 de Lucas 24. Os homens perguntaram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Jesus não está aqui, ele ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse na Galileia. Gente, Jesus já havia dito várias vezes: é necessário que eu morra e ao 3º dia ressuscite. Jesus não disse isso 1, nem 2, nem 3, e eu creio que nem 10 vezes, muito mais. Jesus tinha dito para eles várias vezes, de maneira extremamente clara: eu vou morrer, vão me entregar, vão me crucificar, mas eu vou voltar. É interessante porque quando aquelas mulheres que receberam essa informação voltam para contar para os 11 discípulos, aqueles que acompanharam Jesus, eram 12, mas Judas tinha tirado a sua vida. Então ela volta para os 11. Essas mulheres, elas falam: Jesus ressuscitou. Sabe qual é a reação deles? Para eles, porém, a história pareceu absurda e não acreditaram nelas. Nem os principais discípulos de Jesus, aqueles que caminharam com ele de perto, aqueles famosos, os 12, nem eles creram que era possível Jesus ter ressuscitado. Nem eles creram que Jesus, de fato, cumpriria aquilo que ele disse que faria. Existe uma incredulidade muito grande na ressurreição. Eles, de alguma forma, a gente vê, por exemplo, em Mateus capítulo 16, na primeira vez no Evangelho de Mateus, onde Jesus explicita isso. Daquele momento em diante, ou seja,
Daquele momento em diante, significa que várias vezes depois daquele momento, ele falou o que ele disse em seguida. Jesus começou a falar claramente aos discípulos. É necessário que fosse a Jerusalém, sofressem coisas terríveis nas mãos dos líderes, os principais sacerdotes da lei. Seria morto, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Foi a primeira vez, a gente vê dessa maneira explícita em Mateus capítulo 20, no capítulo 26, fora as outras vezes que não foram registradas. Jesus falou várias vezes, eu vou morrer, vão me entregar, vão me crucificar, mas eu vou voltar. Mas que coisa incrível, eles não creram. Eles não creram. E sabe o que é interessante? Depois você pega a sua Bíblia, leia lá Mateus capítulo 28, versículos 13 e 14. E você vai descobrir que quando os guardas viram que não tinha corpo dentro do túmulo, eles correram para os líderes para os líderes romanos e falaram: aconteceu algo terrível. Jesus ressuscitou. E os líderes falaram: não fala uma coisa dessa. Vamos inventar uma história, vamos inventar um boato, vamos espalhar a história de que Jesus não ressuscitou coisa nenhuma. Os discípulos dele roubaram o corpo dele. Vamos espalhar esse boato por Jerusalém. E sabe o que aconteceu por conta desse boato? A gente vê lá em João capítulo 21, versículo 19. Os discípulos se trancaram dentro da casa. Por quê? Porque a partir daquele boato queriam pegar os discípulos, prendê-los e, se não, matá-los. Gente, o texto de João 21 diz que eles estavam morrendo de medo. Do quê? Da morte. Eles estavam com medo de morrer. Eles estavam com medo de ser pegos. E agora vão pegar a gente. Mas sabe o que é interessante? Alguns dias depois, preste atenção. Alguns dias depois, poucos dias depois, eles estavam na rua, pregando no meio da rua, para todas as pessoas ouvirem: Jesus é o Filho de Deus, ele foi morto, mas ressuscitou. E aí eu tenho uma pergunta para te fazer: o que mudou? Em um determinado momento, eles estavam presos dentro de uma casa, dentro de 4 paredes, morrendo de medo de serem mortos, morrendo de medo da morte, morrendo de medo de todos os líderes judaicos, religiosos, romanos. E alguns dias depois, eles estavam no meio da rua, no meio dos líderes, todos esses líderes falando: Jesus é o Messias. O que mudou? O que aconteceu para eles mudarem de maneira tão radical, tão oposta de postura? Eles viram Jesus ressuscitado. Gente, quando os discípulos veem Jesus ressuscitado, as escamas dos olhos caem. E eu imagino que todo o aprendizado que eles tiveram ao longo de tantos anos com Jesus ganharam um espaço real no coração deles. Gente, quando eles viram Jesus ressuscitado, algumas coisas me chamam a atenção. Primeiro, eles viram Jesus com um corpo que eles nunca tinham visto até então. Vocês se lembram? Os discípulos não reconheceram Jesus. Por quê? Primeiro, por causa de uma incredulidade. E segundo, porque eles viram Jesus com um corpo perfeito, sem a natureza caída, sem, de alguma forma, o estrago que o pecado fez na humanidade. E eles viram Jesus em toda a sua glória. E quando eles veem Jesus em toda a sua glória, eu fico imaginando, eles pensando, um dia nós seremos assim. Então quer dizer que quando Jesus falou que quem cresce nele ressuscitaria depois da morte, é isso que vai acontecer com a gente? É esse o corpo que nós receberemos? Significa então que Jesus estava certo, se a gente morrer, nós vamos ressuscitar? Então quer saber de uma coisa? Eu vou pregar para todo mundo sobre Jesus, porque se os líderes romanos me prenderem e me matarem,
eu vou ressuscitar, assim como Jesus, porque ele falou que aconteceria com a gente também. Quando eles creram na ressurreição, tudo mudou. E é interessante porque Paulo, em 1 Coríntios 15, ele fala, e se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil e a fé que vocês têm também é inútil. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e vocês ainda estão em seus pecados. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Paulo está falando, não é opção crer na ressurreição de Jesus. Uma pessoa que se diz cristã, e aqui eu não interessa, ok? Cristão evangélico, cristão católico, cristão protestante. Se você se diz cristão e não crê na ressurreição de Cristo, você está condenado em seus pecados. Sabe por quê? Porque a ressurreição de Cristo é o que mostra que Jesus venceu a morte, o pecado está pago, está consumado. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Jesus nos substituiu na cruz. Por causa dos nossos pecados, nós mereceríamos a morte. O que Jesus fez? Morreu no nosso lugar. Mas ele não apenas nos substituiu, ele venceu a morte, ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, temos a certeza de uma vida eterna, temos esperança. Gente, eu fico realmente com o coração apertado quando as pessoas falam que não creem em Jesus. Eu fico com o coração entristecido e eu fico realmente com o coração assim, ó, contrito, esmagado. Quando as pessoas não creem no que Jesus fez e não creem na ressurreição de Jesus. Sabe por quê? Porque você não vai ter a esperança que a ressurreição traz. Você não vai lidar com a morte como os discípulos dele, que quando viram Jesus ressurreto, falaram, não precisamos temer a morte, porque se eu morrer, eu vou ressuscitar. Pessoas que falam, eu creio em Jesus, mas não creio em todas as coisas, cometem um equívoco muito grande, pois não creem no verdadeiro Cristo. Não podemos anular o que ele disse. Não podemos anular a sua obra. Não podemos escolher o que gostar de Jesus. Não podemos apenas falar, eu gosto disso, mas não gosto daquilo. Se você não crê na ressurreição, meu coração, em alguma medida, chora por pensar, ele precisa crer. Mas lembre-se, os discípulos até então não tinham crido. Algo precisa acontecer para que a fé na ressurreição aconteça. Entretanto, quando acontece, muda tudo. Art Katz, em seu livro Fundamentos Apostólicos, diz: as pessoas vivem como se essa vida assimilasse o propósito total da existência. Se acharmos que a eternidade é algo que a gente experimenta apenas após a morte, estaremos vivendo a mesma mentira. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que a eternidade, que a certeza da ressurreição e da vida eterna muda a maneira como vivemos aqui e agora. E é interessante porque quando nós orávamos pelo Arthur, nós orávamos a um Deus todo-poderoso. Quando nós orávamos pelo Arthur, nós clamávamos a esse Deus porque sabíamos que nós mesmos não poderíamos fazer nada por ele. E mesmo que médicos incríveis estivessem lá, e nós louvamos a Deus pela vida desses médicos, se Deus não agisse e tocasse, o Arthur não seria curado. Nós cremos em um Deus soberano, nós cremos em um Deus bondoso, nós não cremos em um Deus imaginário, nós não cremos em uma força. Não é isso. O nosso Deus é real, ele é pessoal. Ele nos ama.
e nos adota como filhos quando cremos em Cristo. Vimos a relação entre fé e ressurreição, agora veremos a relação entre sofrimento e glória. Porque a incredulidade dos discípulos não era apenas a respeito da ressurreição. Eles, de alguma forma, não conseguiam relacionar sofrimento e Deus e salvação. Eles não conseguiam conceber que Deus era bom e permitia que eles sofressem. A gente vê isso quando, dentro do diálogo, quando eles contam para Jesus o que tinha acontecido, e eles viram para Jesus e falam assim, olha, tínhamos esperança de que ele, Jesus, fosse aquele que resgataria Israel. Mas não era ele. Aqui fica evidente que eles tinham uma incredulidade na bondade de Deus. Aqui fica evidente que eles mostram, poxa, a gente crê no Messias, a palavra de Deus diz, o Antigo Testamento fala uma coisa. O Antigo Testamento diz que quando o Messias vier, ele vai restaurar todas as coisas, ele vai acabar com o mal. Isso está escrito lá no Antigo Testamento, isso está escrito. Então, quando Jesus morre, eles falam, não era ele. Não era ele. Eu fico imaginando eles pensando, nós achávamos que viria alguém, ok? E esse alguém ia nos tirar da ditadura romana, ia nos livrar dos líderes romanos. Mas esse alguém não era Jesus. E é interessante como Jesus reage. Então Jesus lhes diz, como vocês são tolos. Como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram no que hoje é para nós o Antigo Testamento. Como vocês custam? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Antes de Jesus restaurar todas as coisas, era necessário que ele morresse. Antes de Jesus acabar de uma vez por todas com o pecado, ele precisava morrer no nosso lugar. Gente, meus amigos, meus irmãos, se Jesus viesse em sua primeira vinda, como ele virá na segunda, não ia sobrar ninguém para contar. Porque todos são pecadores. Sabe o que Jesus fará na sua segunda vinda? Ele vai julgar tudo e todos. E quando ele julgar tudo e todos, não vai sobrar ninguém para contar história, a não ser aqueles que creram no sacrifício substitutivo de Cristo Jesus na cruz. Jesus não morreu apenas para provar o quanto nos ama, foi isso também. Mas se Jesus não tivesse morrido na cruz, eu morreria por toda a eternidade quando acabasse essa vida. Alex, eu não gosto dessa parte. Né? Talvez algumas pessoas falem, eu não gosto dessa parte. Mas essa é uma parte tão importante. Essa é uma parte tão essencial. Essa é uma parte tão necessária. Porque era necessário, não percebem que era necessário que Cristo sofresse antes de entrar na glória, antes de restaurar todas as coisas, antes de depor os imperadores desse reino, sentar num trono e governar de maneira justa e perfeita. Antes dele fazer isso, o que ele precisava fazer? Morrer no nosso lugar. Era necessário que ele sofresse. E sabe o que é interessante? Eu vou tentar fazer isso muito rápido. Ele conduziu aqueles 2 discípulos por todos os escritos de Moisés e dos profetas. Eu queria estar lá. Como eu queria estar lá. Que coisa linda.
Gente, e o que ele fez? Explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Eu ouso dizer que existem pessoas lendo a Bíblia de forma errada. Sabe aquela ideia? Eu não gosto do Deus do Antigo Testamento, mas gosto do Deus do Novo Testamento. Todo o Antigo Testamento, toda a Escritura dizia a respeito de Jesus. Apontava para Jesus, falava sobre Jesus. E Jesus falou isso. Ok? Então ele foi lá em Adão e Eva. Adão e Eva pecaram. O que eles fizeram depois do pecado? Pegaram folhas de figueira para tampar a sua vergonha. Eles ficaram com vergonha por causa do pecado. Mas folhas de figueira não são capazes de tampar a vergonha. Pois a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não tem como afastar a vergonha sem o sangue ser derramado. O que Deus falou para Adão e Eva? Se vocês comerem, vocês vão morrer. Logo, alguém precisava substituir Adão e Eva. O que Deus fez? Providenciou um sacrifício. Lá no Jardim do Éden. Então ele pegou um animal, sacrificou aquele animal, o primeiro sacrifício da Bíblia. O próprio Deus sacrificou um animal e cobriu a vergonha, os pecados de Adão e Eva. O que é isso, pessoal? Para onde essa história aponta? Para Cristo. Morrendo numa cruz, pagando pelos nossos pecados. Nós merecíamos morrer. Era para o nosso sangue ser derramado. Mas Deus colocou o seu Filho numa cruz para que nós fôssemos perdoados, para que a nossa vergonha fosse tapada. Pega outro texto, pega qualquer texto do Antigo Testamento. Pega Noé. Deus destruiu a terra. Não, Deus restaurou a terra. E é exatamente o que ele vai fazer quando ele voltar. Ele foi restaurar todas as coisas, e quem estivesse no barco seria salvo. Da mesma forma, quem estiver em Cristo será salvo. E não sofrerá dano quando ele voltar e restaurar todas as coisas. A gente pode pegar várias histórias. Pega a história do povo de Israel no Egito. O povo escravizado no Egito. Deus levanta um libertador, ok? Para libertar o povo da escravidão do Egito. Nós somos escravos do pecado. É o que a palavra de Deus diz, mas Deus levanta um libertador chamado Jesus Cristo para nos libertar do nosso pecado. E se eu estou tentando fazer isso aqui em 5 minutos, imagina Jesus falando com aqueles dois e explicando como todo o Antigo Testamento apontava para Jesus. Que coisa linda. Talvez algumas pessoas ainda insistam. Alex, eu não consigo crer. Eu não consigo crer. Eu creio que da mesma forma que os discípulos não conseguiram crer, porque foi impedido, porque existia algo em sua visão espiritual que não os permitia enxergar, muitos de nós não cremos, porque não vemos como Deus, sendo bom, é capaz de permitir coisas na nossa vida. Aqueles homens falaram, olha, se Jesus fosse mesmo o Messias prometido, ele teria restaurado todas as coisas. E eles estavam incrédulos a respeito da bondade de Deus. Como é possível Jesus falar sobre dor, sofrimento e morte, conciliar isso com esperança, salvação e vida? A gente sabe por que isso é possível? Por causa da cruz. Porque houve uma cruz. A cruz é parte fundamental da história.
era necessário que Cristo sofresse antes de entrar em sua glória. Se Cristo não sofresse, ele não entraria na glória. Precisamos crer na cruz. O símbolo maior do cristianismo é a cruz. Nós somos o povo da cruz. Por quê? Porque se Jesus não tivesse morrido na cruz no nosso lugar, nós morreríamos eternamente, longe dele. O pastor Tim Keller faleceu há alguns meses e ele escreveu. Ele morreu de câncer e alguns meses antes de morrer de câncer, ele disse isso aqui: quando respondo ao sofrimento olhando para Deus em fé, o sofrimento como um prego me faz penetrar mais fundo no amor de Deus. E é isso que o câncer fez em mim. De alguma forma, quem crê em Jesus entende que todo sofrimento é necessário para que experimentemos glória. Não existe glória sem sofrimento. Não existe glória sem sofrimento. Foi o que Jesus disse. Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar na sua glória? Nós, como seguidores de Cristo, lemos Filipenses capítulo 1, versículo 29. A nós nos foi dado não apenas o privilégio de crer em Jesus, mas de sofrer por Ele. Nós fomos chamados a isso. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. No mundo vocês vão ter aflições. Mas quanto mais profundo o sofrimento, quanto mais dor, maior a possibilidade de experimentar o amor de Deus. Assim como o prego, quanto mais fundo, causa mais dor. Esse mesmo prego que nos esmaga, nos faz experimentar o amor de Deus de uma forma que nunca poderíamos até então. E foi assim para muitos que oraram pelo Arthur. Eu me lembro, em uma visita que eu fui fazer ao Rafa, lá no hospital, ele saiu e o Arthur tinha acabado de colocar vários aparelhos. E o Rafa falou para mim, ele parece um astronauta. E começou a chorar, chorar, chorar. Sabe o que é mais impressionante? Sem sofrimento não há glória. E se Jesus não tivesse morrido no nosso lugar, não poderíamos experimentar a eternidade ao lado de Deus. E Deus quer usar todo o sofrimento para que nós experimentemos a glória. Isso é a essência do cristianismo. É entender que Jesus pagou um preço no nosso lugar, para que um dia desfrutemos de uma glória que não terá fim. 1 Pedro, capítulo 1, 6 e 7 diz: portanto, alegrem-se com isso. Ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. As provações, mostrarão que sua fé é autêntica. Como fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Sabe o que significa? Sabe o que Pedro está dizendo aqui? Que é através do fogo, da dor, que Deus forja a nossa fé. Martinho Lutero diz, existem 3 formas de conhecer a Deus: através da palavra, através da oração e através do sofrimento. E é por isso que esse culto está acontecendo hoje. Para que eu e você saibamos que todo sofrimento, seja na vida do Arthur ou na nossa vida, é um instrumento para que a gente conheça a Deus como Ele verdadeiramente é.
para nós conhecermos o verdadeiro Cristo. Esse culto está acontecendo hoje e nós oramos muito por ele, nós cremos que Deus pode tocar o seu coração para que você creia em Jesus como ele verdadeiramente é e não como você construiu. Para que você creia na obra de Jesus como ela é realmente. Jesus teve que morrer na cruz. E se ele não tivesse morrido, nós estaríamos perdidos. Mas ainda bem que ele ressuscitou, porque ele ressuscitou, nós viveremos eternamente, nós temos esperança, não precisamos nos afligir diante da dor, do sofrimento e da desesperança. John Piper diz: Deus raramente nos chama para uma vida mais fácil, raramente, mas sempre nos chama para conhecê-lo mais e beber mais profundamente de sua graça sustentadora. Sim, é através dos sofrimentos que nós entendemos a necessidade de um Salvador. Talvez você tenha passado por muitos sofrimentos. E talvez você tenha buscado a Deus na intenção dele solucionar aquele problema. Se eu quero falar algo com muito amor, existe um problema maior. Se você não crer em Jesus, se você não entender quem ele é, você não vai participar da glória que um dia será revelada. Fé na ressurreição não é opção. Fé na obra de Jesus não é opção. Você precisa crer. Você precisa olhar para a cruz e falar: foi por mim. Caso contrário, não é a fé que Jesus anunciou. Não é o evangelho que Cristo anunciou. E por último, vamos falar a relação entre fé e relacionamento. Não existe fé sem relacionamento. E esse é um detalhe muito interessante, porque muitas pessoas buscam a Deus na hora da necessidade. Muitas pessoas até começam a ler a Bíblia no momento de necessidade, ou fora de necessidade, buscam conhecer mais a Deus. Mas precisamos entender que esse Deus é relacional. Precisamos entender que esse Deus é pessoal. Veja o final do texto. Disseram um ao outro: não ardia o seu coração enquanto ele falava sobre as Escrituras naquele caminho? Seu coração não estava queimando enquanto ele ensinava as Escrituras para a gente? Mas existe algo que é necessário. Você nunca vai ter essa fé se você não tiver um relacionamento. Você precisa ter um relacionamento com Deus. Deus nos chamou para isso. Isso fica claro na mesa. Jesus vai até a casa, fica com eles na casa. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão, o abençoou, depois partiu e lhes deu. Nesse momento, foi na mesa que os olhos deles foram abertos. Não foi no caminho. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus pessoal, de relacionamento. A salvação é muito mais do que nos levar para o céu. Deus quer ter um relacionamento com você que você nunca teve na sua vida. E Deus quer aprofundar, Deus quer de alguma forma ter intimidade com você. E Ele te criou para isso. Deus me criou, Deus te criou para encontrar deleite e alegria nele, no próprio Deus. O propósito último do ser humano é glorificar a Deus e deleitar-se nele para todo sempre. Nós somos seres relacionais. Entretanto, a relação que mais clamamos na nossa vida é do próprio Deus. É a relação com o próprio Deus.
E nós somos convidados a esse nível de fé e relacionamento. Jesus não quer apenas que você entenda a Bíblia. Ele quer ser o Senhor da sua vida. Vou repetir. Jesus não quer que você apenas entenda a Bíblia, o Evangelho. Ele quer ser o Senhor da sua vida, o dono da sua vida. E se existe alguma ação do Espírito aqui nesse lugar, assim como aqueles discípulos estavam com o coração ardendo enquanto ouviam a pregação, se o Espírito está agindo aqui, e o seu coração de alguma forma está ardendo, e você está pensando, eu acho que eu preciso disso. Ele quer te convidar a um relacionamento que demanda uma postura. Eu vou seguir. Eu vou abandonar os meus pecados. Eu talvez não entenda tudo. Você não tem que entender tudo. Eu não entendo tudo. Ninguém aqui entende tudo. Mas de uma coisa eu sei, Deus é real. E Ele quer se relacionar com a gente. E Ele nos amou tanto que Ele foi capaz de matar o próprio Filho dEle, para que nós pudéssemos desfrutar de um relacionamento com Ele. Você não vai ter um relacionamento com Deus enquanto não se render, enquanto não se arrepender. Para quem é esse relacionamento? Para quem é essa intimidade? Jesus tinha ensinado que a mesa de Jesus não é para quem se acha bom. A mesa de Jesus é para os pecadores. Anule, acabe com essa ideia. Eu sou uma pessoa boa. Eu não sou tão pecador assim. Essa ideia te afasta de Deus. Te afasta da graça de Deus. Você quer saber de uma coisa? Eu sou o pior pastor de Brasília. Eu sou o pior dos pecadores, porque a Bíblia me ensina isso. Que eu tenho um potencial para o pecado. E é dessa forma que devemos nos enxergar. E Jesus ensinou isso. Quando ele estava lá na casa de Mateus, eles estavam diante da mesa. E acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Então vieram quem? Os líderes religiosos, os fariseus, e perguntaram aos discípulos, por que seu mestre come com pecadores, cobradores de impostos? Jesus ouviu o que disseram e respondeu, as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. O primeiro passo para se ter um relacionamento verdadeiro com Deus é falar, eu sou pecador. Eu estou perdido nos meus pecados. Caso contrário, você não vai sentar na mesa. Porque a mesa não é para quem é bom. Um dos pré-requisitos para fazer parte dessa igreja é o reconhecimento. Eu não mereço. Eu sou pecador. Um dos pré-requisitos para a gente ter um relacionamento com Deus é falar, eu sou pecador e eu preciso dele. Mas sabe o que é mais incrível? Para todos aqueles que reconhecem que são pecadores e necessitados, Ele preparou uma mesa. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei. Juntos faremos uma refeição como amigos. Juntos nós nos sentaremos à mesa. É na mesa que Cristo se revela. É no partir do pão. É no corpo de Jesus esmagado na cruz. E é no sangue derramado que Cristo se revela. E qual é então a relação entre
tudo isso e o Arthur? É que Deus, Ele usa todo o sofrimento para revelar a sua glória. Nós não estamos aqui apenas celebrando a recuperação do Arthur. Estamos celebrando a oportunidade que o sofrimento do Arthur trouxe para que Cristo seja exaltado, proclamado e engrandecido. Não é sobre a capacidade de encontrarmos alívio diante do sofrimento, mas sobre a capacidade que o Evangelho possui de pegar o mal e tornar em bem. Nós cremos que todo sofrimento pode ser um instrumento para que pessoas conheçam o verdadeiro Deus, o verdadeiro Cristo. E se alguém aqui se convencer disso, se existe alguém aqui que vai reconhecer, olha, eu não crio em Cristo dessa maneira e eu quero ter um relacionamento com Ele. Se existe alguém aqui que de alguma forma o Espírito Santo está chamando e tocando no coração para que isso aconteça. Se existe alguém aqui que está lá no seu íntimo falando, eu quero esse relacionamento, eu preciso desse Cristo. Todo o sofrimento que o Arthur passou e toda a família valeram a pena. Porque não é sobre a nossa felicidade. É sobre Cristo. É sobre Jesus. É sobre a cruz. É sobre o sacrifício do Filho de Deus. Cristo sofreu e por isso fomos alcançados. E talvez o sofrimento do Arthur ou o seu sofrimento seja a maneira com que outras pessoas alcancem e entendam quem é Jesus. No final é tudo uma questão de fé. Fé na ressurreição. Fé na morte vicária de Cristo. E fé nesse Deus que quer ter um relacionamento pessoal comigo e com você. Veja o que está escrito na palavra. Por isso nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Sabe, o sofrimento que Deus permitiu você passar é para que você tenha um relacionamento com Ele e desfrute por toda a eternidade de um amor e uma paz perfeita. O que você precisa fazer? Nada. Cristo já pagou na cruz. Você só precisa crer. Você precisa falar, eu quero esse Jesus, quero andar com Ele, quero me arrepender dos meus pecados, eu quero seguir a Jesus. Nossa oração durante a semana é para que Deus tirasse as escamas dos olhos. Porque ainda que o seu coração esteja queimando ao ouvir tudo isso, Ele quer te chamar à mesa. Você precisa sentar à mesa, comer do pão e beber do cálice. Caso contrário, você não vai experimentar como todas as angústias não podem ser comparadas com a glória que se revelará. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, ao invés disso, fixamos olhos naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos passarão, mas o que não podemos ver durarão para sempre. Eis que estou à porta e bato. Você está ouvindo o Espírito tocar no teu coração? Será que é
no teu coração que o Espírito está batendo agora? Alex, mas eu não creio. Me lembro de um texto de um pai que estava com um filho enfermo e ele vai até Jesus e fala: Jesus, cura meu filho. E Jesus pergunta: você crê? E ele: me ajuda na minha incredulidade. O que você precisa fazer é sentar-se à mesa para que os seus olhos possam enxergar. O que você precisa fazer é se entregar para que os seus olhos vejam o Rei. Nós vamos cantar uma música. Vamos cantar apenas um refrão. E enquanto a gente canta, ore a Deus. Enquanto nós cantamos, se você quiser, apenas se você quiser, feche seus olhos, ore a Deus. E se o Espírito do Senhor está falando no teu coração, eu vou perguntar: quem quer viver um relacionamento com o verdadeiro Cristo? Depois que a gente cantar, eu vou fazer uma oração pelas pessoas que de alguma forma reconhecem: eu não tenho um relacionamento com Deus. Parece que Deus é distante, Ele não é pessoal. E Ele está hoje te chamando para se sentar na mesa. Quem?